Fique agora com um novo episódio do Rede 360. Rede 360, oferecimento BDM Digital, seu meio de pagamento que valoriza. Pátio, o shopping do centro. Apoio, Mr. Suits, moda masculina e alfaiataria sob medida. Realização, Rede MS de rádio e televisão. Olá pessoal, que bom ter aqui você com a gente em mais um episódio do Rede 360, assuntos que conectam o MS. Eu sou o Ulisses Serra e hoje vamos falar de um assunto muito importante. Solidariedade, compaixão, é um assunto vital. A gente vai falar de transplantes de órgãos e tecidos. Isso acontece diariamente no país inteiro e aqui no nosso estado só cresce, só melhora e profissionaliza. E sobre isso que a gente vai falar com os nossos experts de hoje. Mas antes disso, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores que sempre fazem a diferença. Agradeço a BDM Digital, seu meio de pagamento que valoriza, o Pátio, o shopping do centro e Mr. Suits, moda masculina e alfaiataria sob medida. Muito obrigado. Transplante de órgão. Eu acho que todo mundo já ouviu falar, é uma coisa que acontece sempre, mas eu quero perguntar para a Rê, a nossa inteligência artificial, como que realmente isso funciona. Rê, explica para a gente, transplante de órgão, como funciona esse processo? Claro, Ulisses. O transplante de órgãos é um procedimento médico que consiste em substituir um órgão doente por um saudável, vindo de um doador, que pode ser uma pessoa viva ou alguém que teve morte encefálica confirmada. É um gesto de solidariedade enorme, capaz de salvar várias vidas. Então, solidariedade é a palavra. É um gesto de amor e pode salvar muita vida. E é isso que a gente vai tentar entender hoje. Por que as filas estão tão grandes? Por que as pessoas têm tanto medo de doar os órgãos dos familiares? São perguntas importantes que a gente vai descobrir agora. O assunto de hoje é transplante de órgãos e tecidos. E eu trago para falar com a gente João Paulo, presidente da Fratello. Tudo bom, João Paulo? Tudo bem, Ulisses. Desde já agradeço o convite, essa oportunidade para estar divulgando essa causa que atualmente tem mudado o cenário de saúde aqui de Mato Grosso do Sul e em nome da Fratello eu agradeço. Quem agradece é a gente, é um assunto de extrema importância e o trabalho de vocês é muito bonito e muito importante também. Para começar, João Paulo, me explica, se apresenta para o nosso audiência, nosso público, um pouquinho da sua trajetória chegando até aqui. Eu costumo falar que eu quis ser médico desde a infância, mas aí algumas circunstâncias ali na adolescência não me permitiram cursar a medicina, nesse período. E eu fui primeiro para contabilidade, onde eu atuei durante 20 anos, atuo ainda, aqui na capital do estado e também em outros estados. Mas em 2020, no início da pandemia, 2020, eu realmente achei que era o momento de eu fazer essa transição de carreira. E aí eu ingressei na faculdade de medicina e hoje eu já estou cursando o 11º período, Falta mais 6 meses aí para me formar nessa jornada. E como eu fui parar no transplante, foi durante o curso, Teve uma palestra na faculdade, a gente estava participando de um congresso de doenças relacionadas ao aparelho digestivo. E um dos palestrantes que também entrou de última hora nesse congresso foi o Dr. Gustavo Rapaz, que atualmente é o nosso médico transplantador, e ele falou sobre o protocolo de morte encefálica, como que isso funciona no Brasil, Aliás, um dos países que tem maior segurança em protocolo de morte encefálica, e eu já me interessava pelo assunto, pensei, por que não conhecer mais, Mandei uma mensagem ali no Instagram do Dr. Gustavo, no finalzinho da palestra que ele deixou lá o contato. E já no outro dia ele me ligou e perguntou se eu queria ver uma captação de órgãos e saber mais do assunto. E aí eu fui, só por esse motivo. E aí durante essa cirurgia, que é uma cirurgia relativamente longa, a gente conversou sobre várias coisas. Ele soube que eu era formado em contabilidade e me falou dessa ideia de trazer para cá uma associação que pudesse apoiar essa causa, fomentar aí todos os esforços que precisavam ser reunidos para que isso colocasse Mato Grosso do Sul no cenário de transplantes. E aí achamos uma loucura inicialmente, porque iríamos fazer isso num hospital até então sem grandes estruturas e começar do zero, um trabalho dessa natureza, era muito difícil, desafiador. Mas eu acho que uniu a minha experiência de contabilidade, de entender um pouco sobre essa parte burocrática de instituições sem finalidade de lucros e toda essa questão de constituição. E aí a gente começou esse sonho ali em 2023 e hoje a gente está para comemorar 3 anos de associação,
mas de transplante efetivamente 1 ano e meio, né? Que a gente começou 1 ano e meio atrás, a nossa primeira cirurgia aqui em Campo Grande. Antes disso, nossa atuação já existia, porém, no momento da cirurgia, esses pacientes eram encaminhados lá para a Unimed Sorocaba, onde é a escola, né, de formação do Dr. Gustavo, e faziam o transplante lá. Mas o acompanhamento pré- e pós-transplante sempre foi realizado pela Fratello desde o início da sua criação. Então vocês fazem o acompanhamento pré e pós. Isso. Porque eu conversei aqui com a coordenadora do Centro de Transplante aqui do estado e tem um protocolo muito robusto aqui no nosso país, da lista de transplantes, de como funciona desde o começo, como fala com a família. Você falou do teste da morte cefálica, né, que o Brasil é pioneiro nisso, é uma das referências no mundo. Então, para ser específico para quem está entendendo, qual que é o trabalho da entidade em si? Qual que é esse acompanhamento que vocês dão para a família? A Claire, né, que me antecedeu aqui, ela deve ter explicado um pouco sobre essa questão da abordagem que a OPO faz, que é essa equipe de enfermagem que realmente aborda as famílias num momento muito difícil, né, da perda ali do seu ente querido. E esse é uma coisa específica, né, feito por essa equipe, e a partir desse momento do sim dessa família, que atualmente, inclusive, nós baixamos os índices de rejeição aqui no estado, né, a Claire deve ter falado isso, nós estamos em torno de 60%, esse índice era superior a 80%, era superior a 80%, e um detalhe desse índice, né, é que assim, 95% desses 80% que negavam, alegavam desconhecimento da vontade do falecido, né? Então, assim, por esse dado a gente percebe que as famílias não falam sobre isso, né? Não tabu, realmente é um tabu ainda essa história da doação de órgãos. Por uma série de coisas, né, que a gente tem acompanhado aí durante essa trajetória, desde que o primeiro transplante foi realizado no Brasil. Mas, assim, é importante falar que com essa atuação a gente vem reduzindo esses índices de negativa. E aí, respondendo sua pergunta especificamente, qual é o papel da associação? Atualmente, a nossa equipe, ela contempla todos os esforços, né, ali, tanto de equipe, quanto de instrumental, quanto de equipamentos, diversas especialidades médicas e cirúrgicas para fazer com que o transplante aconteça. Então, esse trabalho começa no início da atenção básica, na identificação desse paciente que possivelmente vai ser eletivo para um transplante, porque o transplante em tese, o tratamento final, né? Antes disso, a gente tenta postergar o máximo possível, porque junto com o transplante vem algumas questões inerentes, né, que não são tão positivas. Um exemplo, todos os pacientes submetidos a um transplante, eles têm um grau de imunossupressão estabelecido, né? Então, esse paciente pode ficar suscetível a outras infecções ou outras doenças que não teriam se não tivesse o transplante. Então, o transplante é o último caso. É o último caso, mas assim, é ainda um recurso que traz uma sobrevida aí ilimitada, né? Então, nós temos paciente de 17 anos, nós temos paciente de 70 anos, e historicamente no Brasil tem pacientes transplantados de fígado que já viveram mais de 50 anos após o transplante. Então o papel da nossa associação é reunir esses esforços médicos e de estrutura e fazer o acolhimento dessas famílias, porque muitas vezes elas não entendem absolutamente nada desse processo, né? Como é que vai ser isso, como se dá a cirurgia. Muitos aqui no estado ainda têm a ideia de que se espera muito por um órgão numa fila, né, numa lista de transplantes. E de fato essa é uma realidade hoje do nosso país, mas os nossos números aqui são muito positivos, justamente porque somos pioneiros agora, né? Esse trabalho não existia, né? O transplante hepático ainda não existia no estado, então nós temos pacientes que ficaram de 6 meses até 48 horas na nossa fila. A palavra correta não é fila, né? É lista. A gente tende a falar fila, mas é até importante esclarecer isso. Porque não é uma fila, não é quem chega primeiro que é transplantado, mas é uma série de critérios vários estabelecidos para saber qual é o tempo estimado de vida desse paciente, quais as complicações dele com a doença atual, e também uma questão de compatibilidade sanguínea ou histocompatibilidade, né? Que é uma outra forma. Então, assim, a nossa atuação é nesse sentido, de captar esses pacientes, eleger quem é o melhor paciente receptor e de acordo com o doador, né? Questões aí que variam de peso, entre outras doenças já pré-existentes. Então, toda essa análise é feita pela nossa equipe até o momento final da cirurgia e depois, né, todo o acompanhamento pós
pós-transplante, porque uma vez transplantado, você não deixa de ter aquela condição. Por exemplo, um renal crônico, ainda que transplantado, ele vai ser sempre um renal crônico e precisa de um acompanhamento. Assim acontece com o transplante hepático também. Essa pessoa vai precisar de acompanhamento para o resto da vida e é isso que a gente faz. Normalmente vocês vão atrás das famílias ou as famílias também procuram vocês? Atualmente, como o trabalho é muito novo ainda, né, aqui em Campo Grande, nós temos aí 1 ano e meio de atuação. Basicamente tem sido por indicação. Então lá no Hospital do Pênfigo a gente chama de porta aberta, né? Não é por meio da regulação ainda, que é aquela ordem de encaminhamento das UBSFs ou de outras instituições que têm acesso a esse sistema. Então está sendo por indicação, pessoas que conhecem o nosso serviço por outros pacientes ou até por indicação de médicos, gastro ou hepatologistas que já conhecem. Então, se essas pessoas são acompanhadas em um ambulatório particular ou na atenção básica e esses profissionais sabem que esse trabalho é realizado, eles nos encaminham. Mas já nesse pouco tempo de atuação, nós conseguimos zerar a fila de transplante hepático no estado. A gente sabe que tem muitos outros pacientes, agradeço. E assim, aproveito para dizer que são muitos outros pacientes que têm essa necessidade, mas que ainda não são conhecidos por nós. Então, nós temos feito um trabalho importante junto às secretarias municipais de saúde aí no estado e também aqui em Campo Grande, né, para que a nossa instituição apareça no sistema de regulação e que esses pacientes sejam encaminhados até mesmo por profissionais que ainda não nos conheçam, né? Que é bem possível, né? Aí no interior do estado a gente tem aí meios de comunicação que, de fato, esses profissionais que estão ali na ponta podem não saber da nossa existência, né? E aí o que acontece é que eles falam lá para o paciente no consultório: olha, o seu caso é de transplante, você precisa procurar uma unidade de transplante. E aí essa pessoa fica perdida. Não sabe para onde ir, se é São Paulo, se é Brasília, se é Rio de Janeiro. E agora a gente tem essa disponibilidade. Então, a partir do momento que a gente constar nesses sistemas, tudo isso vai ser melhorado e a gente vai ter acesso a mais pacientes. E esse trabalho que vocês fazem é uma ONG, então esse trabalho não tem custo para as famílias? Não tem custo nenhum. A gente fala que o transplante é o único tratamento médico que coloca o pobre e o rico no mesmo local, né? Você não tem como acessar um órgão só porque você tem dinheiro ou você tem fama ou alguma coisa do tipo, né? Toda a regulação do transplante de órgãos é feito pelo Sistema Único de Saúde no Brasil e as secretarias estaduais controlam as suas filas. Então, a importância também da Fratello existir em Mato Grosso do Sul é que, uma vez não tendo esse trabalho no estado, todos os órgãos captados vão ser exportados para outros estados em detrimento dos pacientes que estão aqui, né? Então, com o início da nossa atuação, os primeiros pacientes beneficiados são os que estão na nossa lista de espera para depois, sim, na inexistência da compatibilidade ou outros motivos logísticos, de repente, esse órgão pode seguir para fora para um outro paciente. Eu acho interessante a gente voltar nesse assunto que você falou que na lista de transplantes de órgão não tem rico, não tem pobre. Teve até o caso do Faustão, que teve uma comoção muito grande nacional. Muita gente apoiou e muita gente achou que não, é porque ele é rico, porque ele é famoso. Isso não existe. Não, absolutamente não. Essa história do Faustão foi uma grata surpresa e esse sonho se tornou um pesadelo dias depois, né? Porque quando o Faustão anunciou que precisava de um transplante, os índices de doação explodiram em todos os estados, as pessoas se comoveram com essa causa, né? E, de repente, pessoas até que nunca tinham ouvido falar passaram a ter acesso a essa informação e os números realmente melhoraram. Porém, dias depois ele conseguiu o órgão e aí gerou muitas dúvidas, né, da população em geral de como isso teria sido possível. Mas Por que tão rápido, né? Aquela velha história, né? É uma lista, não uma fila. Então, o Faustão tinha já uma falência de outros órgãos, então a condição clínica dele era realmente muito séria. Se ele não fizesse esse transplante, em poucos dias ele provavelmente teria falecido. Então ele entrou numa lista de prioridades que aqui em Campo Grande já aconteceu algumas vezes também, e a gente vê isso todos os dias, né? Todos os dias nós temos protocolos de morte encefálica começando e terminando, e muitas vezes a gente recebe notificação de que tem algum paciente em algum outro estado aguardando esse órgão. Então nem mesmo o nosso paciente que está esperando aqui pode receber, se existir um caso que exija maior, seja um caso de emergência, né? Uma necessidade imediata de um transplante em outro estado. Não, é legal a gente bater em cima disso, gente, para vocês entenderem que não é uma fila.
é uma lista, são muitos, vários critérios. Se uma pessoa está precisando mais, é um risco de vida eminente, ela vai passar na frente, isso faz parte. Eu imagino que as pessoas ficam pensando, poxa, mas estou há 3 anos esperando um órgão aqui, o meu pai, e aí o cara vai lá e em 2 dias consegue, mas ele estava numa situação eminente, né? Sim, e o transplante de coração é assim, né? O transplante renal, você vê aí os pacientes fazendo diálise, eles vão para casa, voltam para o hospital, eles têm um acesso externo, né, do hospital. E o transplante de coração, numa boa parte das vezes, não. Esse paciente fica internado esperando, muitas vezes com aquele coração artificial que às vezes a gente vê. E aí são esses os casos em que a gente tem realmente uma priorização. E o caso do Faustão era um deles. Coincidiu de ser uma pessoa rica e famosa, mas esse fato não tem a ver com a disponibilização imediata, né, do órgão. Como eu falei, várias histórias como essa do Faustão acontecem todos os dias com pessoas anônimas. E é por isso que espaços como este são extremamente importantes para desmistificar um pouco essa história, né? Não, com certeza. Toda a conversa em volta do transplante de órgãos e tecidos, ela tem muitos mitos, ela tem muitas meia-verdades, e é importante a gente conversar sobre isso, falar abertamente, porque normalmente morte é um tabu, né? As pessoas não gostam de falar, mas é importante. O dado que você me trouxe aqui, que nosso estado tem 60% de famílias que optam por não doar, é muito alto ainda. Por mais que vocês conseguiram diminuir, ainda é muito alto e as pessoas precisam entender por que não doar, por que não ajudar essa pessoa que vai ter uma vida muito mais longa e talvez até isso seja um alívio no seu luto. Você pode ajudar uma outra família. Isso é importante também falar, né? Isso é importante. Essa semana aconteceu uma situação bem inusitada que um dos nossos pacientes transplantados de fígado pós-transplante, ele sentiu essa necessidade de colaborar de alguma forma, né, com uma ação de caridade e ele faz parte de um grupo que distribui alimentos para pessoas carentes e no dia dessa entrega de alimentos ele conheceu uma senhora que fazia parte desse grupo também e ele contou a história dele, que tinha recebido um fígado e tal, e essa senhora começou a contar que o filho dela foi um doador. E aí eles chegaram ali pela coincidência de datas. E depois isso foi confirmado, o órgão que esse senhor tinha recebido é o órgão do filho da senhora. Então, assim, você vê que Deus coloca as pessoas no mesmo espaço, talvez justamente para que conhecessem a história um do outro e que essa história servisse de exemplo, né? É o que você falou, por que você desperdiçar uma coisa tão valiosa que não se compra com dinheiro nenhum, sendo que você pode melhorar, né, a condição de saúde e dar uma sobrevida muito maior a uma outra pessoa, para que ela passe mais tempo com a família, para que ela tenha mais disponibilidade, né, para que ela consiga viver de uma forma mais digna, ainda que tenha sido motivada por uma despedida em outra família, né? A chance que essa pessoa, da doadora, a chance que ela não teve, talvez floresça na pessoa que recebeu, né? Então isso é muito importante ser divulgado. Com certeza, uma luz do fim do túnel, né? Exato. Um lado, uma situação tão escura e triste que todos vamos passar, isso é para todo mundo, a morte é para todo mundo, mas achar esse lado positivo da coisa e ajudar outra família. O Mato Grosso do Sul, até pouco tempo atrás, não fazia o transplante renal, e agora é uma realidade. Qual que é a expectativa disso pra gente? Aqui em Mato Grosso do Sul a gente já tem, a Santa Casa já faz, né, o transplante renal de um tempo, porém em números ainda incipientes, né? O projeto ainda é considerado incipiente no sentido de que nós temos uma média de doações de 100 a 120 órgãos por ano. Porque no caso do rim, você tem um doador, para cada doador você tem 2 órgãos, né? Então ele atende 2 pessoas na lista de espera do rim. E a gente tem uma média de 120 órgãos retirados todos os anos aqui. E fazemos uma média de 8 a 10 cirurgias por ano. Então a gente tinha que ter um número muito maior de cirurgias. Mas isso se deve a uma série de fatores, né? Não vou dizer aqui que seja ineficiência da equipe ou qualquer coisa parecida com isso, mas é uma série de fatores. A Fratello conseguiu agora, há 2 semanas atrás, o credenciamento para iniciar também o transplante renal e o transplante pancreático, que vai também atender. Então a gente espera poder auxiliar, né, aí a Santa Casa a zerar essa fila. Hoje, só para você ter ideia, a gente tem uma média de 240 pacientes esperando por um transplante renal. Mas o número de dialíticos é muito maior que isso, né? Nós temos aproximadamente 2.000 dialíticos ativos no estado. 2.000. Quando a gente fala esse paciente tem uma vida muito complicada, né?
Essas idades variam aí de 10 a 80 anos. E se a gente imaginar que ele precisa ficar pelo menos 8 horas por dia, durante 3 dias por semana ligado a uma máquina, e que muitas vezes essa pessoa é do interior do estado, essa pessoa não tem vida, né? Ela chega na cidade dela, fica um dia, no outro dia ela já tem que pegar uma van, viajar de madrugada, ficar aqui o dia inteiro fazendo diálise, voltar para a cidade dela. Então, assim, você anula completamente essa pessoa do convívio social, do trabalho, né? Então, não apenas do ponto de vista do gasto público que isso gera, mas também do ponto de vista social, emocional, né? E de dignidade de vida para essa pessoa. Então, a gente espera fazer uma média aí de 100 transplantes renais por ano a partir desse final de ano, né? A expectativa é que a gente comece essa cirurgia em dezembro ou janeiro e a gente possa auxiliar a Santa Casa nesse trabalho, né? E tirar essas 2.000 pessoas na fila. Se a gente tem o cálculo é assim, se a gente tem 2.000 pessoas em diálise, nem todas essas 2.000 são, de fato, eletivas ao transplante. Elas podem ter outras condições que as impeçam de fazer essa cirurgia. Porém, pelo menos, a expectativa é que pelo menos 1.000 dessas pessoas tenham, de fato, indicação para o transplante, e só temos 240 em fila. Então, isso também mostra essa dificuldade das equipes hoje de colocarem essas pessoas em lista e que elas possam, enfim, receber esses órgãos. Você acha que tem alguma política pública que podia ser feita para facilitar, auxiliar, para a gente conseguir zerar essas filas? Eu acho que sim. Hoje a saúde é um dos itens mais sensíveis aí, né, de todo o projeto político, mas o que a gente precisa pensar é que ainda falta muito recurso para isso, né? Então, nós iniciamos o nosso trabalho aqui por meio de uma emenda parlamentar de R$1 milhão, que possibilitou a compra dos equipamentos e de tudo que precisava para que o hospital se estruturasse para isso. Agora a gente precisa fazer uma nova estruturação, né, que é essa parte renal, muito desse checklist, né, uma boa parte desse checklist já está preenchido, mas a gente ainda tem demandas, e nós estamos ainda correndo atrás de emendas públicas para conseguir comprar esses equipamentos e iniciar esse trabalho. E não só em capacitação técnica ou equipamentos ou instrumentais, né? A gente precisa de divulgação também. Então, tudo isso tem um gasto público envolvido, né? A gente precisa de projetos que trabalhem nesse sentido. Com certeza. Eu estava conversando antes, né, com a coordenadora, e ela me falou uma coisa que eu fiquei intrigado. Eles não podem ter um Instagram deles divulgando o trabalho. Diz que é da lei, não pode divulgar. Ela falou, por isso que é importante programas como esse para a gente poder falar sobre o assunto. Isso é uma coisa que podia mudar, né? Poder mostrar case de sucesso, poder mostrar o número de atendimentos que são feitos aqui no estado. Talvez isso seria uma coisa interessante de poder mudar. A gente tem ainda algumas regras, né, que, por exemplo, esse caso que eu te contei da família que se conheceu e identificaram quem é o doador. Mas foi entre eles, né? Foi entre eles, isso. A gente não pode sequer divulgar de que cidade veio esse órgão para a família que recebeu. Então tem realmente algumas questões ainda que inicialmente a gente não entende, né? Depois a gente até, se nos aprofundarmos nessa teoria aí, a gente entende realmente pela proteção do sistema e tal, mas de fato algumas instituições não podem divulgar esses números e essas pessoas e essas histórias e tudo mais. Então fica a cargo de instituições não governamentais, né, fazer esse trabalho, e da sociedade de forma geral, né? Por isso que a gente chama todo mundo, é muito importante divulgar essa causa por meio das redes sociais, que hoje tem uma força muito grande de acesso, né? De chegar até as pessoas, inclusive as pessoas mais simples às vezes. Ou hoje a gente fala de acesso à informação, não é só pessoas simples, né? A gente tem pessoas aí de alto nível social que também não têm acesso às mídias tradicionais, que elas preferem se comunicar. A boa informação, né? Exatamente. E receber informação pelo Instagram, pelo TikTok. Grupo de WhatsApp. Então é por isso que hoje a gente tem que atacar todas as frentes de comunicação, e é isso que a gente tem buscado fazer. Não, perfeito. E conte com a gente como toda a rede MS, rádio, TV, como parceiros mesmo. É um assunto de extrema importância que a gente precisa deixar claro para a população que realmente é salvar vidas. Estamos falando de salvar vidas. Isso é imediato, é agora. Então, o que você pode fazer na sua casa é conversar com sua família, deixar claro qual a sua intenção. Por que não doar, né? E se você tem alguma dúvida ou você não quer doar, por que não? Vamos tirar essa dúvida, vamos entender e mudar a sua mente, porque você está salvando vidas. Fala pra gente 2 pontos importantes que o pessoal tem que entender para a gente conseguir encerrar aqui o nosso assunto. Algum mito que a gente tem que desmistificar? A gente escuta, né?
tive ainda o privilégio de cursar medicina numa instituição particular, né? Até pela idade eu não tinha mais tempo hábil, eu digo, para me submeter a um processo seletivo de uma instituição pública, então eu fui fazer medicina numa instituição privada, onde você tem um misto de formação ali, né? Então, 90% é de família de classe muito alta e você tem ali 10% de pessoas que chegaram a essa instituição por projetos sociais, aí, né? FIES e ProUni e outras coisas. E a gente não vê distinção entre essa formação de pessoas sobre as coisas que escutaram dentro da própria casa. Então, para você ter ideia, uma pesquisa que a gente fez recentemente, as pessoas falam, por que você não é doador de órgãos? Aí as respostas na nossa sala, em outras salas no curso de medicina, foi que, meu pai falou que você pode chegar no hospital com uma dor de cabeça e sair de lá sem um rim, ou eles falarem que você morreu para tirar seus órgãos, porque tem gente esperando. Então, isso não vai acontecer, o processo é muito detalhado e muito delicado, gente. Isso é absolutamente inconcebível, né, do ponto de vista técnico que aconteça, porque, como eu te falei no início, o Brasil tem o protocolo de morte encefálica mais seguro do mundo, e são esses mitos. Então, o que a gente fala, se você tem esse tipo de diálogo dentro da casa de uma pessoa de altíssimo padrão social, o que será que não acontece, né? Quais são as conversas que não saem em uma família carente, né? Mais carente de recursos financeiros. Então, esse é um mito, né? Ninguém vai roubar o seu órgão porque você entrou no hospital com uma dor de cabeça ou coisa parecida. Tem gente que fala que você precisa fazer até uma tatuagem dizendo que você não é doador. E outra coisa que é extremamente importante falar é que, assim, existiu um tempo atrás aquela questão de você colocar no seu documento ou de você registrar em cartório a sua intenção de ser doador de órgãos. E nem isso é válido para a questão da captação do órgão hoje. A única coisa que é válida é o aceite da família. Por mais que você tenha declarado, pichado seu muro, colocado nas suas redes sociais, ninguém vai poder fazer a doação dos órgãos dessa pessoa se a família não autorizar naquele momento. Então, é a família que vai decidir. Por isso que a gente fala que existe essa segurança e também existe a necessidade de manifestar essa sua vontade em vida, né? Eu tenho um caso próprio dentro da minha casa, né? A minha mãe faleceu com 45 anos por um acidente vascular cerebral, sem nenhum sintoma prévio, nada. Mas eu cresci ouvindo a minha mãe falar que ela era doadora de órgãos e que se isso um dia acontecesse era para doar até o cabelo dela para pessoas que tivessem perdido o cabelo por algum motivo. E assim, eu lembro que o telefone tocou às 3 da manhã na minha casa e o meu irmão atendeu e eu ouvi ele falando, sim, ela é doadora de órgãos, o que for preciso, o que puder ser retirado, pode ser retirado. Então eu cresci com isso dentro da minha casa, então eu sempre tive essa sensibilidade, talvez por ela, né, que apesar de ser uma mulher de pouco estudo, era muito à frente do tempo dela nesse sentido. E a gente não tem hoje, para todo mundo que eu conto essa história, a pessoa fala, nossa, mas que louca, né? Na minha casa a gente nunca falou sobre isso, eu não conheço essa realidade. Então a importância é de você falar sobre essa intenção em vida, né? Porque o dia de amanhã ninguém sabe, né? E você pode, de alguma forma, contribuir com a vida de outra pessoa, né? Não, e não só uma, né? A doação de órgão pode ser para várias famílias. Uma pessoa pode ajudar várias situações. Tem uma coisa que a gente sempre fala, que um doador ele consegue beneficiar até 8 pessoas, né? E, na verdade, isso é até mais, né? Porque tem ainda a doação de tecidos, que aí tem questão óssea e pele e outras coisas que você pode beneficiar até outras pessoas, né? Até um número maior de 8 pessoas. Então, acho que essa é uma realidade hoje, né? Precisa ser discutida, tratada e principalmente desmistificada na cabeça de toda a sociedade. Perfeito, João. Realmente é muita informação importante. Espero que todo mundo de casa tenha entendido, tenha captado o grau de importância dessa nossa conversa. E não tem que parar aqui. Ela tem que continuar aí na sua casa, continua com seus amigos, seus familiares. E entenda, a gente está salvando vida, é um assunto vital, é importante, tem que ser falado agora, a gente não sabe o dia de amanhã. João, eu estou muito feliz, muito grato pela sua informação que você trouxe, mas se tiver mais algum recado ou alguma informação para passar para o público de casa, talvez um número de contato, um site, fala para a gente. Eu agradeço, né, mais uma vez aí, em nome da instituição Fratelo. A Rede MS já é parceira nossa em algumas outras oportunidades que vocês abriram aqui, a nossa equipe veio para falar sobre isso, e eu quero deixar aqui os canais da nossa instituição. Perfeito. O nosso Instagram é @fratelo.transplantes, o nosso site é fratelotransplantes.org,
E dentro desses canais vocês vão encontrar outras informações para saber mais do nosso trabalho, da nossa equipe, como que você pode fazer uma visita e conhecer, e até, por que não, ser um apoiador da causa e até conseguir ajudar a gente nesse trabalho de captação de recursos e de pacientes para que a nossa atividade seja bem realizada. Perfeito, João. Muito obrigado. As portas aqui da Rede Mestre estão sempre abertas. É um assunto de extrema importância. Obrigado mesmo. Obrigado. E, pessoal, se você tem mais alguma dúvida, não deixe de procurar tanto o pessoal da Fratello, quanto tem muita informação importante aqui no nosso podcast e em outros canais. Eu fico por aqui. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Eu não sei vocês, mas eu fiquei emocionado com o episódio de hoje. É um assunto forte, mas é um assunto também que pode ser muito bonito. Se a gente pensar bem, a gente pode fazer um gesto tão simples, mudar a vida de uma família inteira, de várias famílias. Então pense com carinho, converse com sua família, isso é muito importante. Deixe muito claro as suas intenções. E se você que está nos assistindo tem medo, não é um doador, mas por falta de informação, agora não tem porquê. Temos vários canais que foram falados aqui hoje para você tirar essa dúvida. E para aquela outra pessoa que você conhece, que precisa saber um pouquinho mais, manda o nosso link. Tá lá no YouTube, a gente tem a nossa página no Instagram, você pode ouvir pela TV, MS Record, o Agro Brasil TV, ou nas ondas de rádio da rede MS de rádio e televisão em todo o estado. É isso, eu sou o Ulisses Serra, muito obrigado. Mas antes de ir embora, Rê, faz um resuminho pra gente. Claro, Ulisses. Criei um e-book com os principais tópicos da nossa conversa e disponibilizei para nossos ouvintes no Instagram e no Diário Digital. Agora sim, não tem desculpa. Tem o nosso episódio, tem o nosso e-book lá no Diário Digital, Spotify, na rádio, no Instagram. O Rede 360 está levando informação para você, aonde você gosta de receber informação. Muito obrigado. E aí, quer ficar por dentro dos assuntos que conectam a MS? Então se inscreva aqui no canal da TV MS, ativa a notificação e não perca um assunto novo toda semana.